Oi amigas, tudo bem com vocês? Bem-vindas ao primeiro vlog mais aqui do canal. No mês de dezembro teremos vídeos todos os dias e vamos começar com Arrume-se Comigo para um casamento maravilhoso. Eu estou aqui para recriar a make que eu fiz para esse dia especial. Apaguei sem querer os arquivos que eu fiz aqui a make, eu confundi um vídeo com o outro e acabei apagando. E como já é de costume aqui no canal, toda Arrume-se Comigo tem um mini vlog. Graças a Deus eu não apaguei o vlog do casamento. Então se você já gostou da proposta do vídeo, se você gosta de vlog, mas de vídeo todos os dias, então já se inscreva, sejam todos bem-vindos. E deixa o like para me ajudar na divulgação do vídeo. Então vamos começar com o quê? Já fiz aqui o primeiro design do momento, que é colocar o bob para ajudar na curvatura. Então eu fiz somente o que? Sequei com a escova secadora. Tem vídeo aqui no meu canal mostrando como eu faço a modelagem do meu cabelo. Eu fiz aquele corte estilo anos 90. E já tem vídeo aqui também mostrando como eu corto, tá bom? Lá no meu Instagram, recentemente, eu mostrei como eu faço uma finalização sem precisar fazer cachos na ponta. Somente fazendo esse design aqui com o bob ou até mesmo com a escova secadora. Fazendo aquela repetição de modelagem, porque o jato quente ajuda a modelar o fio. Lembrando sempre de usar proteção térmica, eu sempre uso, mesmo não usando fonte de calor. Dei uma pausa na chapinha, até mesmo nos retoques de raiz eu estou evitando usar chapinha. Eu só dou uma alinhada com a escova secadora e já é o suficiente. Vou começar usando um fixador de cabelo, nessa parte aqui somente, para ajudar a permanecer com a curvatura. Quando eu tirar aqui o bob, depois eu vou mostrar para vocês eu tirando, vocês vão ver que vai ficar bem curvadinho e eu só venho modelando mesmo com a mão, tá? Então eu vou aqui dar uma sacudida e vou passar só nessa parte aqui da frente. Pronto, esse tanto já é o suficiente. Eu acho que eu até coloquei bastante, mas assim é bom, que já dá uma fixada bem legal. Agora vamos para a pele. Vou começar usando a água micelar. Eu já lavei meu rosto, um pouco de algodão e vou passar essa água micelar, tá? Essa daqui é tudo em um. Limpa, demaquila, hidrata, suaviza. Toque limpo, textura não oleosa. Da Garnier, tá? Essa aqui é da embalagem rosinha, também tem da embalagem amarela, laranja. Minha pele ultimamente ela tá ruinzinha, viu? Com muita espinha, muita, assim, aparição de acne. Não estou gostando. Eu vou aqui começar penteando a sobrancelha. Eu tô numa vibe de não querer preencher muito a sobrancelha. Justamente por conta da minha maquiagem, que é muito suave, não tem essa necessidade, né, de preencher tanto a sobrancelha. Se eu fizesse uma maquiagem um pouco mais elaborada, eu ia ter uma necessidade de deixar a sobrancelha um pouco melhor. Eu dou uma penteada assim pra cima com essa escovinha que vem junto com esse lápis aqui. Muitas pessoas falam que o lápis não é muito bom porque entope os poros. Então eu tô evitando usar ele, então eu uso a pastinha da Shein. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Essa daqui, que é um gelzinho para sobrancelha, tá? Aí eu uso mesmo um pincelzinho e faço todo o design. E eu vou começar fazendo isso, tá? Depois que eu arrumar a sobrancelha, eu vou hidratar a pele. Eu já tô achando muito forte. Ficou muito marcado. E dessa vez eu não vou delimitar a sobrancelha, tá? Eu vou deixar uma coisa mais despojada. Fica uma coisa um pouco mais natural. Quando a gente delimita a sobrancelha, fica bonito o acabamento, mas acaba que eu acho que fica muito pesado. Como eu falei pra vocês, uma maquiagem elaborada pede detalhes maiores. Olha, eu preenchi a sobrancelha, depois eu venho ajustando essa parte aqui de cima, tá? Mas agora eu vou hidratar meu rosto, eu vou usar esse aqui da La Roche, vocês já conhecem esse hidratante aqui. Vou deixar na descrição tudo que eu usei, assim fica mais fácil, tá? Que aí se você se interessou por algo, sua pele é parecida com a minha, eu tenho a pele mista oleosa. E esse hidratante aqui é muito bom, pode ser usado aqui na região dos olhos, contém água termal. Então suaviza a minha pele, dá uma acalmada, principalmente nessa região aqui, ó. Que eu tô com muita manchinha. O hidratante já secou, eu vou vir com um prime. Eu uso esse aqui, ó. Ruby Rose, então eu vou usar um pouquinho hoje. Vou colocar aqui na mão. Passar aqui nessa parte dos poros.
para dar uma suavizada. E agora eu vou usar um pouquinho de fixador de maquiagem para dar uma umedecida na pele. Só uma besteirinha mesmo, ó. Só para ajudar a deixar a pele um pouquinho mais úmida. Agora eu vou fazer a mistura de duas bases. Essa mais clara é de uma amiga minha que eu também maquiei no dia. Vou deixar o nome na tela para vocês das duas bases, tá? A dela é da Boca Rosa. E misturando com a minha, deu certo pro tom de nós duas, tá? E, ó. Porque essa base que eu tenho aqui, ela é um pouco mais escura pra mim, tá? Então, eu gostei quando fez as duas misturas no dia que a gente se maquiou. E deu certo. E a base, vocês sabem que eu não tenho costume. Mas vai ficar um pouquinho mais claro pra vocês aí, por conta da iluminação que tá bem forte, tá? Mas no vlog eu lembro que eu gravei uma parte mostrando a maquiagem de pertinho quando eu já cheguei lá. Então dá pra vocês olharem melhor, tá? Porque aqui é uma iluminação muito forte mesmo. Chega até dói a vista. Olha. Eu passo aqui também nos olhos. Vou tentar tirar mais um pouco. E eu amei a mistura, porque eu pensei que eu estava perdendo já a minha base da Ruby Rose, que ficou um tom muito escuro pra mim. Quando eu fiz essa mistura e deu certo, nossa, eu fiquei muito feliz. Vou passar aqui, porque eu vou fazer aquele truque de usar o blush aqui para dar uma corzinha nos olhos. Lembrando de passar aqui perto da raiz, ó, para não ficar nada diferente. Não ficar um fantasma, e também nessa região aqui do pescoço, tá? As duas bases ficaram perfeitas em conjunto, eu amei demais. Então, se você tem a pele parecida com a minha, tem uma base muito escura ou muito clara, faz uma misturinha que dá certo. Ó. Cobriu o necessário, ainda ficou aqui aparecendo, ó. Mas vocês lembram no começo do vídeo? Dá uma voltadinha aí no vídeo pra vocês olharem como é que essa parte estava bem avermelhada e com muitas manchinhas aparecendo. Agora, ó, suavizou bastante. E agora vem com o corretivo da Luisance, tá? Essa cor aqui é a 05. Então, eu vou fazer aqui somente uma iluminadinha, uma iluminada. Eu venho com a esponjinha menor. Essas esponjinhas eu comprei na Shein, tá? Então, vou deixar aqui, ó. Bem espalhado. Essa parte aqui eu deixo secar um pouco e eu venho aqui para a testa. E agora eu venho aqui espalhando. E pronto. Estou sentindo a necessidade de usar esse corretivo aqui da Ruby Rose, que ele vem o duo, que vem o corretivo e contorno, mas eu juntei os dois corretivos que eu tinha aqui. E eu vou passar mais um pouco aqui, porque eu sinto que ele tem uma cobertura melhor do que esse da Luisance, tá? Da Luisance ele é mais pro dia a dia, quando eu não quero que fique aquele aspecto muito pesado na pele. Mas para casamento, vocês sabem que eu não gosto de maquiagem muito forte. Só que nas fotos do casamento, para a maquiagem ficar bonita, né? E dar uma realçada na pele, é interessante dar uma exagerada, porque acaba não aparecendo. Lembrando de dar batidinhas e não arrastar, porque senão vai acabar tirando toda a construção que você está fazendo, tá? Então, ó, dá batidas, paciência, né? Precisa também batidinhas repetidas, ó, assim. Eu vim com o contorno. Eu fiz nesse dia uma contornação bem leve, eu fiz só assim, tá? Só nessa região aqui, aí eu venho mesmo com o pincel de contorno. A maioria das minhas maquiagens são da Shein, são mais de fácil acesso. Antes eu não gostava nada disso não, eu passava base e pronto. Não passava mais nada, nem selava a pele. Aí quando eu chegava lá em cima, ali na praça, para pegar o ônibus, eu tava toda suada, com o rosto todo escorrido de base. Gente, era demais. Agora eu venho com o blush. Pincelzinho do blush. Eu vou depois dar mais uma exagerada, porque
Blush é uma coisa que não fixa no rosto da pessoa, né? Eu acho incrível isso. Eu quero até comprar um blush em pó só pra ajudar a selar mais, porque eu coloco mesmo o pó solto pra selar tudo isso, né? Eu quero comprar mesmo o blush pra fazer esse serviço. Um blush em pó. Aqui que fica meio estranho, depois se ajeita, tá? Depois que eu passo o pó. Só pra também não ficar uma coisa muito sem graça nos olhos, já que eu ainda não tenho sombra. Eu passo aqui só pra... Vou usar essa esponjinha aqui de veludo, que ela é melhor pra fazer isso. Aí eu tô aqui dando uma chuchada. E eu vou passar. Passei até demais. Mas até é bom que eu já trago pra cá, pra tudo. Né? Ajuda a selar tudo. A primeira vez eu tiro o excesso, na segunda vez eu deixo marcado. A amiga Dani, ela sempre comenta aqui nos vídeos várias dicas de make e eu não posso me esquecer da que ela disse, da sobrancelha para não derreter. Como o meu pó solto da minha própria cor acabou, fica estranho, né? Parece que não vai dar certo, mas relaxem, tá? A maquiagem sempre fica boa. É porque essa parte aqui, essa fase é de suma importância para você não ficar abraçando as pessoas e transferindo sua maquiagem na roupa delas, principalmente no casamento que a gente reencontra muitos amigos que moram na mesma cidade, mas a correria do dia a dia, né, já acaba não vendo todos os dias. Bom, ó, vou tirar o excesso dando batidinhas mesmo, pra vocês aí tá super claro, né? Poxa, amiga, vocês vão ver que vai dar certo, por favor. Não achem que a maquiagem tá errada, porque a iluminação tá muito forte aqui. Esse amarelado que tá a pele, que parece que tá mais claro que meu corpo, vai sair, tá? Antes de fazer qualquer outra coisa, eu vou lembrar de passar essa bruma aqui, que eu sempre, quando eu tô na máscara de cílios, eu lembro de passar a bruma, então vamos logo passar. Eu também faço essa questão aqui na área dos olhos, dando uma profundidade aqui, uma escurecida, justamente para não ficar tudo muito branco nessa região, porque essa parte aqui já é bem mais clara, né? Eu vou vir com um batom, esse aqui é da Natura Faces. Eu vou ficar devendo a cor para vocês, porque já sumiu aqui de baixo. Mas olha, a cor dele é quase a cor do contorno. Ele tem acabamento cremoso, então não fica desconfortável nos lábios. Amei! Olha como ficou ótimo. É pro vlog dela, com licença, ela é blogueira. Muito boa. Já tô na quarta. Só pra dar uma vozinha. A menina chegou. Eu cheguei com uma cara muito agradável. Viu? Desce mais pra cá. Aí a pessoa Lá no meu olho. Igual acho que eu vou virar mais um pouco. Isso, na diagonal. Olha como é família, viu? É família. Pizza de papo de chocolate. Bora testar. Soleil de quê? De quê? Chocolate. Eu quero chocolate. Chocolate. Eu quero. Eu quero.
Café doce. Não pode comer muito não. Se a gente comer... Olha as daminhas que lindas. Eu quero refri. Ela voltou, meus amigos. Eu mesma. Peraí. Oi, gente. Meu cabelo novo. Das mesmas crianças. Não. Porque meu amor tá lindo. Eu acho que tá rolando essa mesa aí. Tira uma foto. Eu sou linda. O resto não importa. Olha o vídeo ali, ó. Andressa, tá sem entender. Sara tá super deprê, olha a cara de Sara. Aí, ó, pelada com loucura, ó. Ele manda que é chato, nem pedir cor. Aí, mano, Rondo. Aí, Carlão, dando pra você já, né? Vai lá, primeira dama de seu Carlos e minha mãe. Minha mãe ali, eu não tô nele, pô, cara. Esse vídeo vai pro YouTube, vai. Todas nervosas aqui, quase chorando. Ju, não pode chorar. Já subiu? Meu irmão, olha por esse momento. E ele chegou. E eu tô E eu chorando. te convido, Senhor, entra conosco e se faça presente no nosso lar e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo apoio, pelo incentivo, pela dedicação.
vou derrubar o cara daí. Pô, rapaz. Olha. O resgate do buquê. O resgate. E aí, meu brother? Vai jogar de novo.